Vamos aqui estudar a palavra do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Oséias. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, o irmão estava lendo a Bíblia e descobriu que tinha um homem chamado Mefibosete, e se ele continuar lendo, ele vai descobrir muitos outros maravilhosos. Eu fico feliz, né? Quanto mais verei, vai ver que tem outros aí, né? Tem mais. Oséias, capítulo 1. Tem cada homem na Bíblia, 5 homens de Deus, assim, com cada testemunho maravilhoso, né? Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler só esse capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jizreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse-lhe: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, a Lo-Ruama concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe os nomes de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vossos Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jizreel. Quem viu já só na leitura aqui falar de Jesus Cristo? Será um só povo, uma só cabeça, um só povo, santo Deus. Fala o nosso coração, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ouvirmos a Tua voz. Derrama da Tua unção, do Teu poder, e desde já Te agradecemos e entregamos a Ti, Pai, todo o crédito, toda a honra e toda a glória. Amém. Os irmãos podeis sentar. A palavra de Deus sempre deixa claro para nós, assim, a questão da comparação feita de um casamento. Deus compara sempre na questão do casamento. A questão do casamento é uma coisa tão séria, como nós estávamos falando pela manhã, macho, fêmea, marido e tudo, deixar a sua mãe, unir-se a sua esposa, olha só, e ser os dois uma só carne. E Deus é um negócio tão tremendo, a família, a relação conjugal, que Deus compara isso, a nossa relação com Ele, como Ele sendo o esposo e a igreja sendo a noiva dele. Ele faz essa comparação, né? Porque é algo assim tremendo, porque quando o camarada tem a sua noiva fiel, tem a sua esposa fiel,
meu irmão, ele dá a vida pela família dele. Por isso Cristo falou assim, ó, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Não toca na esposa dele, não toca na família dele, porque é um homem que defende a sua casa, né? O homem defende a sua casa. Então, e Deus tem esse parâmetro. Deus tem esse parâmetro de cuidar da igreja, de abençoar a igreja, né? de proteger a igreja, de ter a igreja como uma esposa. Porque a coisa mais importante para um homem de Deus é ter uma família dele, sério, uma família, uma esposa honesta, com os filhos dele, né? E uma família que é só dele. O homem não divide. O homem até tinha mais de uma esposa, né? Mas as mulheres eram sempre um marido. Davi tinha várias esposas, mas as esposas dele só tinha ele por marido. Salomão tinha 1000. Todas que estavam no harém, tinha só Salomão como marido. Por quê? Deus tem a esposa como sendo única, como sendo dele. Ele é assim, uma espécie assim, como nós dizemos hoje, né? Possessivo. A esposa é dele. Ele não admite dividir a esposa dele com ninguém. Amém? É como um homem sério. Um homem sério nenhum admite um negócio desse, né? Agora hoje, isso biblicamente e antigamente, porque hoje nós já temos visto assim uma bagunça tremenda. Outro dia tinha um caso aí na internet aí que a mulher estava com 2 maridos, estava lá na internet, o sem vergonha, um do lado, outro do outro. Que sem vergonhice, que coisa, não é um camarada, isso é uns bananas, não tem essa conversa, mas Deus não aceita isso, e então Deus sempre compara a questão da prostituição, do adultério, a questão da prostituição. Lá em Provérbios diz, fala a respeito da mulher adúltera, né? E fala a respeito da esposa que edifica a sua casa e tudo mais. Então, o que Deus faz? Deus chama o profeta Oséias, né? Porque a nação vivia numa vida de depravação espiritual, um abismo, chamando outro abismo. Nessa situação ele fala assim, um abismo chama outro abismo. Então, dentro dessa manifestação, chegou o momento que Deus se manifesta. O povo estava indo à vontade, Israel estava perdida, estava desencaminhando. Às vezes acontece isso na nossa vida. Deus vai dando linha, Deus vai aguardando, Deus vai esperando, né? Como nós estudamos pela manhã, né? Que Paulo disse, né? Até que se converta, a irmã leu o texto, né? Até que se converta, esperando, ainda na 2 Pedro, né? Até que se converta, esperando que se arrependam, né? Dos seus pecados, como diz lá em 2 Pedro. Então, Deus ele tem um tempo de paciência, um tempo de longanimidade, mas chega um momento que ele interfere na situação. Como o marido zeloso, né? Ele vai, ó, esse negócio aí tá certo não. Aí Israel vinha desencaminhando, vinha vivendo uma promiscuidade. É mais ou menos isso que a gente está vendo hoje, uma promiscuidade, umas coisas absurdas. O povo quer viver de qualquer maneira. O povo, irmãos, quer se entregar aos prazeres terrenos. Se não tiver Deus, se não tem inferno, se não tem Deus, para que você vai viver com o marido só, com a esposa só? Ou para que se tem um monte aí sobrando à vontade aí, é uma bagunça tremenda. Mas tem Deus, tem moral, tem um princípio moral, e Deus coloca isso em nós, amém? Mas sem Deus, eles querem viver de qualquer jeito. Quando você começa a ver na televisão um médico, pago para falar aquilo que os irmãos devem ter visto, que a droga faz bem, que a droga dá prazer, senão ninguém usava, que cheirar um pozinho, o médico falou isso, aquele famosão aí da TV aí, né? Poxa, é um absurdo isso. Quando que a gente sabe que tem casos comprovados cientificamente que a erva mesmo, a maconha, mesmo que alguém diz que é mais fraca, causa danos irreversíveis, que não tem mais jeito. Tem gente que fica na adolescência a vida toda porque começou a fumar aquilo novo. Aí, ó, o cérebro está em desenvolvimento. Não adianta, a criança cresce, está maior que o pai, está maior que a mãe, mas o entendimento não está não, filho, é só na estatura física. Só na estatura física.
O entendimento é um amadurecimento que vai acontecendo. É igual na vida cristã, né? A gente nasceu de novo, aí não volta a ser neném, mas a gente vai começar a amadurecer o nosso entendimento. De glória em glória, diz a palavra de Deus. E aqui já no versículo 1, a palavra diz assim, ó, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, né, nos dias de Uzia, do rei Uzia, de Jotão, de Acais, de Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, né? Então nesses dias aqui, o profeta Oséias estava em atividade, e Deus procurou ele, Deus é que enviou, a palavra foi dirigida. O que é a palavra dirigida? A gente fala assim, ó, que nós queremos andar no foco da luz da palavra. Isso quer dizer o quê? Que a palavra está direcionando, está nos dirigindo. Se a luz vira para cá, você vira para cá, você vira, porque se você sair, vai cair no buraco. Amém? Então é dirigida, e a palavra de Deus foi dirigida a Oséias, ou seja, ele é que ouviu o que Deus queria fazer, né? Qual era o propósito de Deus. Bom, dentro desse princípio, a palavra foi dirigida a Oséias. Não foi o povo que ficou, Oséias, clama a Deus aí, pede a Deus, vamos se arrepender. O povo não procura arrependimento, irmãos. Se Deus não nos procurar, a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, de fato, nós não procuramos Deus. É Deus que vai, envia a sua palavra, envia o seu profeta, envia um meio de nos avisar, de nos alertar. Aí entra o nosso livre-arbítrio de aceitar ou não, continuar na prática do pecado ou não, porque aqui muitos nessa época continuaram na prática do pecado, e Deus falou que ia acabar com Israel, e acabou com Israel físico, né? E depois virou o Israel espiritual, que nós vamos ver aqui. Então no versículo 1 a palavra de Deus foi dirigida. Agora, no versículo 2 fala assim, ó, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias, quer dizer, o princípio, né? Ele já começou dizendo assim, ó, disse, pois, o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituição. Esse toma tem o sentido de casar com ela. Porque aquilo que eu estava explicando pela manhã, nessa época, quando o homem tomava uma mulher, era para ser esposa dele. Não era, precisava ir no cartório, como eu estava explicando, tomou, essa aí vai ser minha esposa. Ele vai agora ser fiel àquela mulher vai ser esposa dele. E para aquela mulher de prostituição seria um privilégio, seria uma solução para a vida dela, quando um homem a tirava da prostituição e trazia, né, para ser esposa, para ser do lar, para ser uma mulher do lar, porque muitos desesperos, muitas prostitutas foram ser prostitutas porque foram abusadas, porque foram abandonadas, porque aconteceu alguma coisa e não teve mais solução para a vida dela, e às vezes a gente quer condenar, mas ela ficou naquela situação porque não teve jeito. Mas tem outras não, que já escolhe esse caminho, O abismo, irmão, você vai ver que o abismo chama outro abismo. Mesmo ele pegando essa mulher para ser esposa dele, essa mulher continuou na prática do adultério. Por que Deus mandou botar o nome desses filhos? Porque esses filhos não eram dele. A mulher era adúltera, né? E ele fez isso, e isso aponta para os cristãos, irmãos, que Deus salva, que Deus tira da prostituição, da linha do pecado, do lamaçal do pecado, que lava, e daqui a pouquinho os frutos desses cristãos não são do Espírito Santo, olha só, não são de Deus. Amém? A gente vê muito isso, frutos horríveis. Hoje em dia nós estamos vendo assim, cara, coisa que a gente não acredita, cara. Não acredita, como é que um homem de Deus vai abusar de uma criança? De uma mulher adulta, bonita, já é uma coisa horrível quando uma pessoa abusar, quanto mais de uma criança, de uma escolinha, né? Como nós vimos agora há poucos dias, o pastor estava abusando das crianças na escolinha, ele era o responsável pelas crianças. Então, irmãos,
o abismo, ele chama outro abismo. Então, se Deus não libertar verdadeiramente, se você não for liberto verdadeiramente, se você não aceitar, não conhecer a palavra, que a palavra que liberta, fala assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você não conhecer não é no sentido de escutar. Escutou, parece que conheceu, né? Conhecer é no sentido de receber a palavra. Eu recebo, eu aceito essa palavra, entendeu? E Deus fala assim, ó, então Deus manda para ele, que é para ele tomar, ele vai assim, princípio veio a palavra de Deus José, e diz assim, ó, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ele não falou só Israel, não. O que ele falou aqui? A terra, a humanidade se prostituiu. Quando Jesus veio, a palavra diz que todos pecaram, todos estavam em pecado, ninguém era digno de ser salvo, não tinha um sequer que Deus pudesse falar assim, eu vou salvar esse homem. Nem mesmo Noé, que era um homem íntegro pelos padrões da época, porque Noé foi salvo por causa de quê? Por causa de Jesus, porque teve seus pecados perdoados em Cristo. Jesus é depois de Noé, mas ele ficou lá na prateleira aguardando a obra de Jesus Cristo. Se Jesus não consuma, se Jesus não persevera, não vence, não vai a sacrifício e não ressuscita, não tinha salvação para Noé, não tinha salvação para ninguém lá atrás, porque todos, lembra que fala de Moisés? Porque contemplava o que Jesus ia fazer, não é isso? E contemplava, Moisés já contemplava, lá no princípio do povo hebreu saindo do Egito, Moisés já contemplava, preferiu ser chamado filho, né? Deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, deixou de ser um rei, deixou de ser um príncipe do Egito, porque contemplava as grandezas de Deus através de Jesus Cristo. Então, quer dizer, se Jesus não vem, aquela obra toda de Moisés, legislador, tudo baseado assim, profético no que Jesus ia fazer. Mas Jesus foi um guerreiro valente, irmão. Não pegou espada, não pegou em lança, hein? E o texto vai falar dele aqui, ó. Isso aqui em Oséias, quando Deus fala aqui, está falando de hoje. Vamos chegar lá. Ele diz assim, ó, certamente desviando-se, porque o povo todo se desviou do Senhor. O que seria uma questão de desviar? Por exemplo, quando você deixa de obedecer a Deus, né, de obedecer os mandamentos do Senhor, de adorar a Deus e começa a adorar outros deuses, aí para Deus é como se fosse uma prostituição, né? Ele é um Deus e você agora está adorando outro Deus, entendeu? Então isso é um caminho de prostituição. Então todos se desviaram do Senhor. Então o princípio da palavra de Deus que veio a Oséias foi esse, que todos se desviaram do Senhor. Aí no versículo de número 3, ele diz assim, ó, pois tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Gomer, tomou a Gomer. Gomer filha de Diblaim. Filha de Diblaim, o nome Diblaim significa filha de bolos de uva. Olha só, é um bolo, é uma como eles falam, guloseima, né? Um bolo assim, gostoso, maravilhoso, da época que eles faziam, porque lá, o forte lá era uva, ameixa, figo, né? Damasco, essas coisas, azeitona. Então a uva era muito bem aproveitada lá, né? Porque a uva é desde lá dessa época que tinha as vinhas, o pessoal fazia, né? Cuidava de vinha, tratava de vinha. Então isso quer dizer uma coisa que é deliciosa, e isso comparando com a mulher, e pode comparar com o pecado, porque as coisas que nós caímos em pecado são coisas que aparentemente são boas, como o sem vergonha falou do médico. Não, a droga é boa, a droga dá prazer, né? Dá prazer. A mesma coisa é isso, né? É comparado ao pecado a uma coisa. Ele falou, filho, aí ele foi casar com essa situação. Por quê?
com a filha dessa família, né? Filha de Diblaim, quer dizer filha de bolos de uva. Agora, Gomer quer dizer carvão ardente, ou seja, a mulher não era fácil, né? Era propensa ao pecado, era propensa às coisas erradas, e Deus fez isso, deu oportunidade para ela, começando, e Deus usando esse assunto, usando esse argumento, para ver como é que Israel vive. Mas se nós, irmão, todos nós somos capacitados para fazer o mal. Não fomos feitos para fazer o mal, mas somos capazes de fazer. Todos são capazes de fazer. Eu sempre falo, às vezes, quando eu estou falando lá com os irmãos no recanto, eu falo assim, ensinando eles lá, tem tempo que eu não tenho ido mais, que a irmã Luzia, um monte de operação, aí quando não está operando, está fazendo exame, está fazendo consulta, então não estava com muito tempo de estar fazendo culto lá, né? Oferecendo culto lá. Mas aí eu sempre explicava para eles, explico para eles assim, ó, e eu falei para a igreja também, o homem tem que respeitar o outro homem, né? Tem que, mas o camarada é baixinho, meu irmão, mas respeita ele, é fraquinho, mas respeita ele, cara, porque o homem ele é capaz de qualquer mal, cara. Se ele não conseguir da força física, ele consegue de outros meios, né? Maquina o mal, o inimigo é terrível, amém? Lembra de Abel? Caim matou Abel por inveja, porque Deus se agradou de Abel. Olha só, uma pessoa, se você vê isso hoje, uma pessoa é capaz de ter ciúme da outra na igreja, porque Deus usou aquela pessoa, porque Deus se agradou daquela pessoa. Como que pode isso? Por isso que Paulo fala, quando doar com alegria, não é por força, nem por contenda, né? Porque a pessoa é capaz de doar por contenda. Vai dizer que doou mais. Que coração horrível que o homem tem. Um ser humano sem Deus, irmão, o coração do homem é podre, é desesperadamente corrupto, como disse Jeremias. O nosso coração não é o nosso ajudante. Se você sentiu alguma coisa assim no coração, vai para a palavra, vê o que a palavra diz, porque o coração engana. O coração engana. Nossos olhos enganam. Se os nossos olhos, a Bíblia fala, se os teus olhos forem santos, todo o seu corpo será santo. Mas se os seus olhos não forem, vai ver as coisas de outro jeito. Então, Gomer significa isso, né? É carvão ardente, né? Quer dizer, o que é um carvão ardente? É um carvão em brasa. Que Osé casou com a mulher embrasada no pecado. A mulher é terrível na área do pecado, não é verdade? Aí, e ele diz assim, ó, e ela concebeu, ó, versículo 4, né? Fala assim, ó, e disse-lhe o Senhor, e ela, Gomer, versículo 3, foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho, né? Falou que lhe deu um filho, porém esse filho certamente é filho da prostituição, mas ele que registrou, vamos dizer assim, né? Que é o pai oficial é ele, que a mulher está dentro da casa dele, né? Ele é o homem da casa e o pai é ele. Aí diz assim, ó, disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E Jezreel, irmão, quer dizer, Deus se espalhará. Deus se espalhará. Deus estava falando aqui que ia cobrar. Aí os irmãos teriam que ir lá nos reis, né? Ver aquela aplicação toda, o que aconteceu na casa de Jeú, né? Que é aquele que mandaram matar e tudo mais, em Israel. E Deus, está vendo? Às vezes você pensa que aconteceu isso aqui, eu fiz isso e está feito. Não está feito, não. Não, mas está dando certo. Está dando certo. Inclusive Israel estava num período assim que estava até prosperando. Materialmente estava prosperando, estava num período assim de prosperidade. Porém, estava na prática do pecado. E Deus não esquece, irmão. Deus não esquece, não adianta. Às vezes a gente entra numa situação e a gente acha que não está acontecendo, não vai acontecer. Deus já provou, porque senão Deus não falou nada. Deus não falou nada porque espera
nós nos arrependermos. Deus não falou nada ainda, porque Ele é longânimo, porque Ele é paciente. Aquilo que eu tenho ensinado para os irmãos, que nós temos que começar a colocar em prática os frutos do Espírito Santo. Hoje, mais do que nunca, eu tenho sentido Deus cobrando isso, mais do que nunca. Não adianta você tomar decisão com gritaria, tomar decisão com ímpeto, tem que ter mansidão, paciência, esperar no Senhor, porque às vezes a gente faz uma coisa que podia ter sido evitada, mas porque o nosso temperamento, o nosso jeito, né, de ser, e eu estou sendo cobrado, porque eu sou assim. Eu preciso produzir os frutos do Espírito, de mansidão, de paciência, de domínio próprio. Não é chegar e entendeu? Não, esperar para ver, orar a Deus, pedir a Deus, porque eu já tive milagres na minha vida, já tive testemunho na minha vida de Deus operar na nossa espera. É que a espera de Deus quando às vezes você nem percebe e às vezes nem glorifica a Deus, mas uma coisa que você estava esperando, você pensou que não ia acontecer, foi acontecendo, aí quando tu olha para trás hoje, tu vê, não, aconteceu aquilo, entendeu? Eu era de um jeito, agora eu estou de outro. Você nem percebeu, mudou e nem viu. Aí você trabalhava, estudava, né? Aí você se formou, fez uma profissão, você pediu a Deus, Senhor, me ajuda, vou eu chegar nisso, eu chegar naquilo, né? Como o irmão agora que está para aposentar e tal, mais 10 meses ele aposenta, mas olha só quantos anos já foi. 30? 31 anos, né? Já foi. Aí agora ele ganhou uma causa na justiça, que ele tinha um direito a mais lá, podia aposentar até agora, mas aí vai esperar um pouquinho, que 10 meses ele, né, já pega mais uma patente e o salário melhorzinho para aposentar por causa de 10 meses, para quem já está 31 anos, né? Espera. Agora, mas olha quanto tempo passou. Se não perseverar, irmão, a gente tem planos na vida. Se for de Deus, vão acontecer. Mas se não for de Deus, seja feita a vontade de Deus. Amém? Seja feita a vontade de Deus. Que nós possamos estarmos sempre priorizando a Deus em nossas vidas. Porque Deus é um marido ciumento. Ele é um marido que cuida, que provê, mas é ciumento. A Bíblia fala assim: não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor se entristece, dá um desânimo. E isso acontece trazendo para o homem natural. Eu já vi situação que a família era uma bênção, aí de repente acontece um negócio, um adultério desse, principalmente da parte da mulher. Do homem não acontece muito, não, quando é o homem que mas quando é a mulher, o homem, meu irmão, se acaba. Quando ele tem a família dele, que ama a família dele, e acontece um negócio desse, isso entristece assim profundamente. É um negócio tão profundo que Deus, o único caso que Deus permitiu de casar de novo é no caso dessa aliança quebrada. É uma tristeza muito profunda para o homem. E aqui Deus compara-se ao homem, ao marido fiel. Aí você imagina a tristeza que é de Deus quando Ele vê, Ele nos fez, Ele nos formou, Ele se fez homem, pagou um preço para restaurar. Nós nos desviamos, Ele veio, pagou um preço para nos restaurar de novo, né? E ainda assim, tu vê pessoas se levantando, tem visto agora, pessoas assim, ó, se declarando ser contra Deus, fazendo cruzinha de cabeça para baixo, assim, uma fila até para fazer isso, nas manifestações satânicas lá que teve lá, esse negócio lá. Pessoas assim, oficializando a sua condição diante de Deus. Não, eu odeio Deus. Assim, se declarando como odiar Deus, como ser contra Deus. Por quê? Porque eles são a favor do prazer da carne, e Deus é moral, Deus é santidade, e eles não querem aceitar isso. Amém? Não querem aceitar isso. Mas quando chegar no inferno, o negócio vai ser terrível. E disse: Senhor, põe o nome de Jeriziel, porque visitarei o sangue de Jeriziel. E no versículo 5 ele diz assim, ó, e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jeriziel. Olha só, o que Deus está falando aqui?
que ele vai quebrar o arco de Israel, vai quebrar a proteção, a confiança que Israel tem. Israel se garante no seu arco, na sua habilidade, na sua arma. E Deus falou assim: nesse dia eu vou quebrar a arma deles. Aí você pensa que Deus vai vir assim, ver o anjo assim, né? Não é isso que Deus vem. Quando você vê, a situação aconteceu já. Quando você vê, já aconteceu coisas. Às vezes Deus faz assim manifestação física. Por exemplo, quando Israel foi devolvida para Israel, quando o Estado lá foi, o Brasil assinou, Oswaldo Aranha e tal, foi devolvida para lá, os países vizinhos lá se levantaram contra Israel. Tinha sido devolvido só um pedacinho do Estado de Israel. Aí teve lá a guerra dos 6 dias, e os povos, tudo se levantou contra Israel lá. Israel, um povo recente voltando para lá, não tinha armamento pesado. Hoje não, hoje é uma potência, arma nuclear e tudo, mas naquela época não tinha ninguém, né? E sabe o que aconteceu? Venceu as batalhas toda a volta deles. Cada um que se levantava, quando acabava a batalha, Israel tinha um pedaço a mais no seu território. Olha Deus operando. Aí teve até sinal milagroso, que teve um grupo lá que eles iam exterminar com Israel, não sei qual é o grupo bem certo, mas eu li um documentário, e eles receberam uma ordem, e nessa ordem não existia nada, e viram um anjo na frente do exército de Israel, fazendo um arraso. Aí eles voltaram, não atacaram. E isso aconteceu com Ezequias quando apresentou. Então, às vezes Deus faz um sobrenatural, como mexeu no mar, mas às vezes Ele vai fazendo assim, colocando as coisas no lugar certo, sem fazer muito alarde. Quando você vê, a causa está resolvida. Quando você vê, aquele nó que estava trincado, está se desfazendo. Você não conseguia puxar e agora ele está se desfazendo. Olha só. Aí você vê uma porta que estava emperrada, aí de repente acontece uma coisa assim, abre uma porta, gente, do nada. Porque Ele está cuidando de nós. É o marido fiel. Marido fiel cuida da sua casa, da sua família. Amém? Ele pode estar onde está, a preocupação é a casa dele. Tudo que ele faz é para a família dele. Marido fiel. Tudo que faz é com propósito para a família. E Deus é assim. Deus faz isso conosco. E ele diz assim, ó: Deus quebra o arco, daquele dia vai quebrar o arco, ou seja, vai quebrar a segurança de Israel, ou seja, não vai adiantar. Contra Deus não tem arma. Contra Deus não tem arma. Se entrarmos no caminho de desobedecer a Deus, não adianta a gente querer dar o nosso jeito. É isso que ele está querendo dizer aqui. A sua segurança vai por terra. Se ficar na desobediência, se ficar na rebeldia, se ficar na prostituição espiritual, vai por terra. Que prostituição espiritual não é só nós buscarmos outros deuses, mas também deixarmos de crer, de confiar no nosso Deus. Tem uma situação, mas o Senhor sei em quem eu tenho crido. Sempre assim. E naquele dia quebrarei o arco, ele diz para Israel, e tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus disse-lhe: põe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Olha só, o Israel hoje já não existe mais, né? O que teve foi o povo judeu, agora tem a cidade, o Israel de novo, mas não mais a casa de Israel, porque tinha a casa de Davi e tinha a casa de Judá, né? Davi era judeu e Israel. Esse aqui de Israel, essa linhagem de reis aqui, acabou. E ele diz assim, ó: Lo-Ruama não é um objeto de misericórdia ou graça graciosa. Lo-Ruama quer dizer que o Senhor não vai ter misericórdia, é sem misericórdia. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Ele é longânimo. Ele não é amor? Ele é amor, mas olha só o que Ele está dizendo: eu vou fazer isso. Pega a prostituta
E ele fez isso, mandou ele pegar uma prostituta para mostrar como é que o povo é com ele. Prostitutos que não aceitam a disciplina, não aceitam a ser fiel ao Deus verdadeiro. É isso que Deus estava querendo mostrar. Ele não estava querendo punir Oséias. Ele falou para Oséias casar. Talvez Oséias nem queria casar, mas como Deus queria usar essa figura, ele foi obrigado a casar com a prostituta. E para acontecer isso, ela mudasse de vida era uma coisa, mas ela não muda. Ele quis mostrar isso, que tem muitos infiéis que não vão mudar de vida. Você pode tirar, e a Bíblia fala que é como a porca que volta ao lamaçal, né? Trata, limpa, lava, e daqui a pouquinho quando você vê, está na lama de novo. O crente que volta, porque a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem, não somos dos que voltam atrás. Fizemos um pacto com Deus, Deus fez um pacto verdadeiro. A aliança de Jesus Cristo é a única, uma aliança de sangue. Ele fala na ceia: esse é o meu sangue que é dado por vós. O marido fiel, ele dá o sangue dele pela noiva. Aí muitos renegam, não valorizam esse feito de Deus. Isso acontece no literal e acontece na vida espiritual, e Deus quer mostrar a parte espiritual. Amém? A parte espiritual. Porque quando ele falou para pegar a prostituta, não era para ele ter uma aventura com ela, é para fazê-la dela a esposa dele. A esposa dele, que Deus não é a favor de fornicação. Se ele não é a favor de fornicação, ele não vai mandar o homem fornicar. Aí é onde esclarece o que eu falo para o irmão. Fornicação é a pessoa que se deita com o outro sem estar compromissado de casa, sabe? Assim, não moram junto, não habitam junto, não é uma família. Você só se encontra para se deitar. E isso é fornicação. Aí, no caso dele, não é só pega e toma ela, leva para casa, toma como esposa. Passa a ser esposa dele. Então não é fornicação. Quer ver? A pessoa pensa: mas Deus já conta a fornicação, como é que mandou Oséias pegar a prostituta? Mandou pegar para casar com ela, para ser esposa dele. Não foi para ele se deitar com ela e largar para lá. E ele diz assim, então ela concebeu e deu à luz, no versículo 8 diz assim, e depois, havendo desmamado a Ruama, concebeu e deu à luz a um filho. Não, perdão, pulei aqui, né? Nós estávamos no 6? Sim, 6. No 6. Aí vamos no 7, né? É o 7, isso aí eu pulei. Mas da casa de Judá me compadecerei. Ele falou, mas da casa de Judá me compadecerei. E os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco. Olha só, Deus falando, eu vou salvar eles, mas não vai ser pelo arco. Aí aqui já está começando a mostrar a vinda do Messias. Eu vou salvar eles, mas olha só, Judá, salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Olha só, como é que Deus vai salvar? Que salvação é essa? Deus está falando aqui, já começou a falar de uma salvação eterna. Amém? Não somente usa-se a aplicação terrena, né? Tanto é que Jesus veio, Israel estava lá, o judeu, na mão de Roma, e ele não levantou exército nem espada nenhuma para livrar de Roma. E hoje, os judeus estão na mão de Roma? Não estão. Teve espada? Não teve. Tem cristão, tem Israel, até em Roma, né? Porque nós vamos chegar lá. E ele diz assim, nem pela espada, né? Então Deus já está falando aqui da obra de Jesus Cristo, que é uma obra que não teve nada disso. Ele não pegou em arma, ele não levou exército, não levou cavalo. Cavalo na época era tanque de guerra. Então, quando os camaradas tinham uma cavalaria, tinha um exército bom. Quando tinha aqueles carros puxados, então aquelas bigas, mais forte ainda, eram os tanques da época. Não é verdade? Mas Jesus não usou nada disso. E depois de haver desmamado, agora sim, a Ruama concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse-lhe,
põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei vosso Deus. E isso ele falando para o Israel antigo, para o Israel que estava na desobediência de Deus. Judá ele falou que vai salvar, mas Israel ele falou que não vai ser o povo dele, né? Então, todavia, o número dos filhos de Israel, olha só, será como a areia do mar. Aí parece uma contradição, né? Se Israel não vai ser chamado de povo dele, como é que vai ser como a areia do mar? Paulo diz que a igreja é o Israel de Deus. Atenção, é onde eu falo para os irmãos. Paulo era doutorado nas escrituras e ele recebe essas revelações, esclarece isso aqui, ó. Certamente que Paulo conhecia a carta de Oséias, não só a carta de Oséias, mas todo o Velho Testamento. Paulo conhecia muito, muito claro, né? E Deus clareou o entendimento, olha, sobre o que Deus está falando. Está falando de Jesus Cristo, está falando de uma salvação eterna, né? E aquele Israel acabou, o véu foi rasgado de cima a baixo. Então agora está se falando, ó, que não pode medir-se nem contar-se, e isso aqui está em cima da promessa de quem? De Abraão. Está em cima da promessa que Deus fez a Abraão, né? Que a descendência de Abraão seria esse. E a descendência de Abraão hoje é o Israel espiritual que o apóstolo Paulo diz. Amém? Nós somos o Israel espiritual. A igreja do Senhor é o Israel espiritual hoje. E para Deus hoje não tem nem negócio de grego e nem de tudo. O cristão é a igreja, é uma só. E ele disse, ó, e acontecerá que no lugar aonde se lhe dizia, ó, vós não sois meu povo, porque eles diziam isso dos ímpios, dos ímpios não, dos gentios, né? Ímpio ainda é uma condição de hoje, de crer ou não crer. Se crer é justo, se não crer é ímpio, né? E ele fala assim, ó, mas vós não sois meu povo. Se ele dirá, vós sois filho, ó, você não era povo de Deus, mas vai dizer que sois filho de Deus, do Deus vivo. Aonde que está isso? Lá em João, né, 3,16, lá que fala assim, ó, quem crê em Jesus Cristo será chamado filho do Deus vivo. Quem? Todos, não é só Israel, não é só judeu, todos, aqueles que era grego, que era romano, que era assírio, que era, creu em Jesus Cristo, não era chamado povo de Deus, agora é filho do Deus vivo. Nós nunca fomos o povo de Deus, os gentios. Era o judeu, que é a história que mostrava. Agora nós somos os filhos de Deus vivo. Fala para o seu vizinho, você é filho de Deus vivo. Fala para você, que é para ele fixar isso aí. Você é filho de Deus, você não é só povo de Deus, você é filha do Deus vivo, filho de Deus vivo. Amém? Olha só que tremendo. Isso aqui, irmão, é uma profecia de Oséias. Até chegar em Jesus tem muitos anos, tem muito tempo. E até chegar em Paulo, mais ainda, né? Paulo chegou depois. E vai assim, ó. E ele foi falar assim, ó, vocês são filhos do Deus vivo. Ó, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Ó, os filhos de Judá e os filhos de Israel. O Israel é todo aquele que creu em Jesus Cristo. Então agora o povo é um só, filho de Judá e filho de Israel, mas uma só cabeça, falando de Jesus. Quem é esse uma só cabeça? A Bíblia diz, né, que nós somos um corpo e que Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. E que esse corpo é direcionado por essa cabeça. E que nós somos membro do corpo. Sozinhos somos o corpo. Somos membro do corpo. E que Jesus Cristo é o cabeça. É o que ele está dizendo aqui, ó. E os filhos de Judá, os filhos de Israel juntos, porque ele não está falando de Israel aqui, e esse Israel que ele vai fazer como vai ter uma descendência como que não dá para contar, é o Israel espiritual, porque o Israel terreno foi abatido, o terreno acabou lá, aí depois instituiu de novo Israel, né, como Estado de Israel, não é nem mais é o Estado, né, de Israel, e vai assim, ó, vós sois, aí quer dizer, vós lhes dirá,
vós sois filhos do Deus vivo. Aí eles ficam doidos, judeu. Ele fala até que Jesus não é Deus, não é filho de Deus, não é filho de Deus, quanto mais nós. Porque eles não gostavam. Ele não gostava nem dos samaritanos. Sabe aquele samaritano? Tem um monte que os judeus odiavam eles, que eles não eram povo de Deus, agora são filhos de Deus, os convertidos a Deus, é claro, né? Os convertidos a Jesus Cristo, que creram em Jesus Cristo. Então, os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Ou seja, todos nós seguimos aqui a cabeça. Todo Israel de Deus segue a cabeça. A cabeça é isso aqui. A cabeça de Jesus, ele é a palavra. Esse aqui não é o papel, não, é a palavra. A palavra, ele é a palavra, ele é a cabeça. Por isso que Davi fala: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Ou seja, ela, a cabeça é que direciona o corpo. Então nós temos que sermos guiados, direcionados pela palavra de Deus, que é Jesus Cristo, a cabeça do corpo. Cabeça, no caso, e ele vai assim, uma só cabeça, ele faz o quê? E subirão, subirão da terra. Nós vamos subir. Nossa morada não está nessa terra, o nosso tesouro não está nessa terra. Jesus Cristo não está mais aqui terreno fisicamente. Nós vamos ficar fazendo o que aqui? Subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, ou seja, de Israel. Grande será esse dia. Amém? E mais do que nunca, irmão, nós estamos aguardando esse dia. Põe o seu coração, olha só. Não é para você parar de trabalhar, não é para você parar de comprar, não é para você abandonar os seus planos, os seus projetos, não é para abandonar, a não ser que seja o contrário à vontade de Deus, mas fora ele não é para abandonar, que eu vou dizer agora, mas é para você priorizar o reino de Deus. Cultue a Deus o quanto mais você puder, procure ler mais a Bíblia quanto puder, orar mais quanto puder, o quanto você procura ser mais cheio do Espírito Santo o quanto puder, porque o desejo do nosso coração tem que ser que Cristo venha nos buscar, porque o negócio aqui vai ficar ruim. Eu quero que Cristo venha nos buscar, venha me buscar, cada um fala por si, né? O desejo do meu coração é morar no céu. Não dá para fazer muita coisa mais aqui, não é só porque eu já tenho 62, mas porque os sinais estão aí, está acontecendo coisas absurdas. Amém? Então, igreja, fica firme, se fortaleçam no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então procure se alegrar mais em Deus, ser mais cheio de Deus, porque os dias são maus e o adversário não está brincando. Na reta final ele vai jogar tudo, vai estar jogando todas as cartas, mas de tal maneira que vem umas coisas absurdas, assim, que você vê que não é aquilo, mas eles falam que é. É umas coisas assim absurdas, né? Você viu, né, como esse caso das mulheres. As mulheres vão passar a serem chamadas de pessoa, porque os homens que estão virando mulher querem se incluir como também, para ficar a pessoa que menstrua, a pessoa que não menstrua, pessoa que gera, pessoa que não gera. E o nome mulher vai sair, não vai ser mulher mais. Pai e mãe estão querendo tirar da certidão. Ele quer botar lá negócio de progenitor 1, progenitor 2, um negócio assim. Amém? Umas coisas absurdas. Eu estava vendo um pedacinho no filme do médico que é autista, um pedacinho no TikTok. Aí um menino que se sente menino, você é transgênero, aí o médico, o autista fala assim, não, mas só tem macho, fêmea, o menino fala. Aí ele pergunta para outro médico, não pode falar isso, cara, não pode. Mas você aprendeu isso na faculdade? E ele é autista, ele é fera, sabe? Você aprendeu isso na faculdade de medicina que tem? Não. Aí é macho e fêmea. Aí ele falou assim, e não tem jeito, entendeu? Mas eles querem impor isso de qualquer jeito.
Querem pôr isso de qualquer jeito, querem modificar a biologia, cara. Não tem como, a biologia, a física, não tem como modificar, entendeu? Você não tem como fazer as coisas em vez de cair, fazer flutuar, é física. As coisas, se for mais pesado que o ar, cai, não tem jeito, só flutua se for mais leve que o ar. É a mesma coisa, se é mulher, se é homem, não tem como mudar, cara. Mas você pode se sentir o que for, né? Aí tem uns que fazem umas brincadeiras aí, eu me sinto milionário, estou no corpo de pobre, mas eu sou um milionário, o cara falando. Mas por quê? Não é porque você se sente que a gente está vendo, a cabeça nossa está boa, está vendo que você não é aquilo, mas você se sente, você tem o direito de se sentir, mas não pode me obrigar a aceitar isso, porque eu não estou vendo outra coisa. Amém? Então, igreja, que Deus nos abençoe a todos, né? Que possamos ficar fortalecidos na palavra de Deus, porque vão tentar empurrar, vão tentar mudar até a palavra e vão tentar empurrar de goela abaixo o que eles querem. Amém? Então, vamos ficar de pé.